Bom dia, Natan. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Gabriel Mazeto. Bom dia, Ana Júlia. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Gustavo. Bom dia, José Evaristo. Bom dia, Cailane. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Maria Eduardo. Bom dia, Maria Luísa. Bom dia, Natan. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodolfo. O trio Parada Dura, Eduardo, Gabriel Mazeto, Gustavo, quadrado mágico, né? E o Pedro tá aqui. A professora Rebeca mandou avisar que ela foi no médico. Ah, tá, beleza. Peregrinos, antes de começar a aula de hoje, eu gostaria de dar uma olhada nas tarefas de vocês rapidamente. Eu meio que senti uma necessidade, não sei se é uma coisa específica só no lado par, não sei se está acontecendo isso no ímpar também, está tendo uma certa confusão na matéria aí de lista ordenada e lista não ordenada. Contudo, hoje, no primeiro momento, observarei aí como é que estão, né, esse entendimento na parte de vocês aí. Eu imagino que vocês estão me vendo aqui no canto, né? Oi! E eu quero contar que eu criei uma pasta na área de trabalho, acho que eu já falei na última aula, chamada testes underline HTML. Cadê? Isso. Oh, meu Deus, cadê? Ah, é testes underline HTML. E o que isso muda a minha vida? Bom, muda que, a partir de agora, os meus testes eu faço aqui dentro. Sempre eu trabalho com dois arquivos aqui, o rascunho 2. E eu tenho aqui a pasta legal. Pasta legal, eu tenho aqui as figuras, que inclusive foi o nosso tema de assunto segunda-feira na aula de APS, enquanto tinha a pesquisa lá do Peter Sham. Tá bom? Vamos aqui, portanto, em HTML teste. Eu vou aqui em rascunho direito do mouse e edite com o Notepad++. Cara, eu tô com o foninho de ouvido, esqueci que eu tenho que tirar. Alguém fala no microfone, por favor? É que a primeira aula de manhãzinha eu tenho que usar o fone. Ninguém usa o microfone? Alguém estava falando no microfone? Antes? Ou não? Oi. Oi, alguém estava falando? Vocês estavam falando antes do microfone? Agora que eu percebi que o microfone estava aqui. Acho que não, né? Não. Certo. Vocês estão vendo meu rosto, gente? Hã? Estão vendo meu rosto? Alguém fala do nick aí? Sim. Beleza. Então, senhores, eu vou dar uma reprise aí, que está tendo confusão de algumas coisas. Então, eu vou
os pontos que eu acho que está pecando mais, tá? Quando a gente faz uma lista ordenada, que expressa ordem, eu uso OL. OL que abre, OL que fecha. Só ver se essa aula está sendo gravada para passar para os nossos irmãos. Olha a foto da Kailane, rapaz. Não parece nem ela, parece outra pessoa. Bom, deixa eu pensar aqui. Perdi até o raciocínio. Depois dessa. OL. OL que abre, OL que fecha. Eu abro um li e fecho um li. Por que tem que colocar o li na frente do... Ah, tá, vou passar para os pares, lembrei agora. Deu um bug aí. Eu vou abrir o li e vou fechar o li. Então, quando eu faço aqui item 1, abro um li, fecho um li, abro um li, fecho um li, é porque eu estou prevendo... Lembrei o que ia fazer agora, vê se está gravando. Eu estou prevendo que eu vou ter itens para aquela lista ordenada. Eu vou salvar. Rascunho. Olha lá, senhores. 1.2, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Beleza? Daí, houveram algumas variações. Aí, quando a gente começa a incrementar, modificar essa estrutura aqui, às vezes o aluno já começa a ter um pouco de confusão com o conceito, né? Eu vou fazer vários exemplos à parte hoje. Opa, tô perdido hoje, cara. Oh, meu Deus. Vamos lá, agora peguei o estilo. Então, vou por aqui, type. Se eu coloco azinho, se eu coloco azão, vai expressar na ordem alfabética. Por exemplo, ó, type azão. Vou salvar as modificações. No topo aqui eu vou dar um atualizar. Ah lá, ABC. Certo? Se eu coloco o izinho, se eu coloco o izão, ele vai virar algarismo romano. Então, eu vou salvar e vou atualizar. Belezinha? Bom, vou agora para o próximo exemplo. Vou separar aqui com HR, com horizontal rule, e vou montar o UL, que é bem diferente do O. O expressa ordem. O U não, é indefinido. Então, o L que abre, o L que fecha. Eu vou ter aqui de novo os 3 itens da lista. Vou dar uma separação aqui para ficar algo mais compreensível. Um U que abre, um U que fecha. Eu percebo nas tarefas que quando o aluno começa a ter vários encaixes aqui dentro, ele começa a se perder. Então, eu vou salvar, eu vou atualizar. Olha lá, agora eu tenho uma linha horizontal, traçando, e eu tenho aqui os marcadores. Acho que até aí está super tranquilo. O negócio começa a complicar agora. Por exemplo, eu coloco umas palavras em inglês aí. Square. Salvar. Atualizar. Olha lá, ele virou as quadrículas ali. Disk. Salvar. Atualizar. Ficou as bolinhas. Então, o disk, por padrão, mesmo que eu não especifique, você já sabe que ele vem. E nós temos o circle, que é aquele contorno. Eu salvo, ele vem. Beleza? Vou colocar aqui, não, tela cheia não dá para pôr, porque eu gosto de aparecer meu rosto ali no canto, né? Vamos para o outro aqui agora. Eu abro o L, fecho o L. Vou salvar de novo. Vou mostrar primeiramente, ó. Então, temos aqui uma lista sem formatação, tá vendo? Estamos nesse caso aqui agora.
Eu penso, no meu entendimento, que para o aluno, às vezes, fica mais fácil você montar uma carcaça dessa e montar, por exemplo, raciocínios mais complexos. Eu aceitei, até pelo formato que a gente está vivendo hoje, houve muitas variações de fazer essa atividade, mas eu falei, eu não vou ficar limitando os caras, eu vou corrigir, assim, vou dar uma devolutiva, poucos que estão entregando, por exemplo, reposição, essas coisas, que é daquela aula referente dia 12 de junho, para quem eu dou aula na sexta, que não é o caso de vocês, né? Eu não dou aula para vocês na sexta, que eu me recordo, deixa eu ver. Vocês, ímpares. Mas do lado par eu já trabalho, né? Então, eu queria que vocês visualizassem o seguinte, ó. Quando eu quero montar um item dentro da lista, o ideal é que, por exemplo, assim, eu tenho essa lista. Então, eu coloco aqui, material escolar. Tudo bem, é que também o jeito que eu fiz, se a gente for olhar os exemplos anteriores, eu fui fazendo uma saladona e também eu fui dando liberdade, né, gente? Então, um pouco dessa destreza do jeito de programar, foi um pouco culpa minha. Fui atropelando e fui fazendo de vários jeitos. Aí, com isso, hoje, eu resolvi fazer esse fechamento desse assunto, organizando todo o meu raciocínio de mais calma, né? E até porque era tarefa, tinha que fazer. Prazo, e a gente acaba se atropelando. Graças a Deus, estava uma turma até assídua na questão do desenvolvimento das tarefas. Eu vou salvar, vou atualizar. Aí eu tenho material escolar, item 2 e item 3. Como é? Você sabe, né, Maria Eduardo de Avaré, que esses caras aqui, eu só coloco um pouco mais para dentro para entender que esses 3 pertencem a uma lista sem ordem. É por isso que eu faço para dentro. Agora, se eu quero tornar o item 2 e o item 3 alinhado mais para dentro, para tornar uma sublista, primeiro você pode brincar de fazer com um só. Com o item 2, por exemplo. Você pode vir aqui, abrir um OL. Por que você vai fazer OL? Para diferenciar do outro ali, que é o OL que abre é o OL que fecha. Só que está um pouco feio esse item 2 aqui, ó. O que eu tenho que fazer ele, já com uma lista lá dentro? Eu vou jogar. Então, veja, gente, tem um peso muito grande de eu colocar aqui dentro do OL e o item 3, por exemplo, vai ficar fora do OL. Tem um peso muito grande. Quer ver por quê? Eu vou salvar, atualizar. Pronto. Dentro do material escolar, eu tenho o item 2, beleza? Agora, como que eu faço para esse item 3 fazer parte do material escolar? Eu devo selecionar aqui, Ctrl X recorta, Ctrl V cola. Vamos raciocinar de novo? Eu tenho um L que abre e o L que fecha. Muito importante, mas no meu exercício funcionou. Tudo bem, pessoal, mas na hora de subir uma página dessa num servidor, num hospedeiro, né? Pode dar problema. A interpretação dele lá. Abre o li, fecha o li. Abro o L, fecha o L. E dentro do L agora eu tenho o item 2 e o item 3. É só selecionar dessa forma que você vai visualizar essa ideia. Importante dizer, esses 2 itens, eles estão dentro daquela lista. Então, perceba que ela está alinhada para dentro. O que é mais fácil o entendimento? Fazer dessa forma ou fazer assim, ó? Opa! Eu penso que o outro jeito é mais fácil. Ah, que se lasca, é eu que vou entender mesmo, né? Mas quando você faz uma página, né? Você está colocando um código de interpretação para outras pessoas, tá? Então, eu vou alinhar de forma correta. Maravilha? Vamos ver se o item 2 e o item 3 fazem parte dessa lista com números. Eu vou salvar, já salvei. Vou atualizar. Olha o que aconteceu com o item 3. Ele encaixou lá dentro. E se eu quisesse continuar isso? Como assim continuar isso? Você precisa entender o que você quer. Você quer que o item
fique aqui dentro do material escolar ou ele seja mais um tópico em preto aqui? É isso que você precisa pensar primeiro antes de fazer. Ah, eu quero criar mais um item, não um subitem. Então, subitem é o que nós temos aqui dentro. Mais um item é aqui fora. Então, vamos raciocinar. Eu abri uma lista aqui. Eu tenho um item chamado material escolar. E dentro do material escolar tem esses subitens. O que eu tenho que fazer? Aqui fora, a gente tem que pensar o seguinte. É importante usar a seleção nesse momento para pensar. Abro um li, fecho um li. O que eu tenho dentro da sacola? Vamos observar, veja. Material escolar e sacola. Eles são irmãozinhos aqui na jogada. Mas aí dentro do material escolar eu tenho o item 2 e o item 3. Já dentro da sacola, eu poderia ter aqui, por exemplo, um subitem lá dentro. É dessa maneira que eu tenho que ver. Esse subitem, se eu quero fazer, eu tenho que pensar. Ele é número ou ele é marcador? Ah, ele é número, então é o. Ah, ele é marcador, então ele é U. Eu vou pôr aqui agora o marcador, então é U. Abro o U, fecho o U. Eu estou explicando bem mais devagar que as outras vezes, agora estou percebendo isso. Abro o li, fecho o li. O professor, o li, ele é para fazer o quê mesmo? E tem da lista. Ah, tá. Ó, então é uma pergunta interessante que você acabou de fazer. Todos eles são item da lista, só que vamos pensar bem, se fosse uma pergunta de prova, a linha 20 e a linha 21 são também itens da lista. Mas de quem? Da principal ou do material escolar? Eu devolvo essa pergunta para vocês e agora. A linha 20 e a 21. Do material escolar? Isso, do material escolar. Deixa eu perguntar uma coisa. A sacola, ele é um item do material escolar ou ele é um item do principal? Do principal. Do principal. Aí vem a pergunta, e como que você sabe isso de cara? É porque você está fazendo exemplo? Não, é porque eu estou seguindo isso aqui, ó, um alinhamento. Não entendi. Muito simples, ó, bate o cursor aqui. Raciocina comigo. Quem são os itens aqui? Material escolar e sacola. Como é que você sabe de cara? Porque eu estou batendo o mouse aqui, estou vendo o alinhamento. Ó. Material escolar, sacola. Como que eu sei que o item 2 e o item 3, que são itens também, eles se transformam em subitens? Porque eu estou enxergando isso aqui, ó. Olhem só com calma. Cara, mas o que o OL é mesmo? O OL é a ordem, número. Ah, tá. E o U é indefinido. Professor, Oi. então, no caso, se você for colocar subitens no item sacola, você tem que colocar novamente um OL? Então, aí que eu fiz uma Pode pergunta ser primeiro, um ó. OL, né? Vou fazer aqui de novo, ó. Primeira coisa, eu quero fazer subitens para sacola. Você quer fazer número ou quer fazer marcador? Escolhe aí, fazendo um favor. Marcador. Marcador. Então, eu vou abrir o UL. Tudo que eu abro, eu? Fecho. Ó, importante, tem gente que entrega a tarefa assim, ó. Olha que rolo que vira para entender isso aqui, ó. Ó que confusão que já dá. Você tem que pôr isso aqui mais adentro, ó. É importante, gente. Agora eu pergunto, como que faz um item da lista? É como nós sabemos fazer. Eu abro um li e fecho um. Ô, professor, então no caso que transforma ele em subitem seria o UL e OL, porque daí ele fica, o alinhamento dele fica um pouco mais para dentro, né? Isso, sim. E eu vou falar de um jeito mais fácil ainda, que você já for um pouquinho mais complicada no raciocínio. Como que eu determino que é um subitem? Mas eu entendi o que você falou, tá certo o raciocínio, desculpa querer corrigir. É só olhar se ele está mais para dentro. Seria dessa forma. Tá vendo? Seguir essa ideia de fato que é um subitem.
Ó como fica mais fácil assim, ó. Eu vou criar um item agora chamado biscoito polvilho. Eu vi que vocês fizeram atividade e tal, vi o lado ímpar. Eu percebo que eu fazendo, vocês concordam com tudo. E copiar, vocês copiam bem também. Na hora de montar, que vocês estão se bananando um pouquinho, tá? Vamos atualizar. Ah lá, sacola, dentro da sacola tem o biscoito polvilho. Agora, vamos complicar o negócio aqui agora. E se eu quiser definir que tem o biscoito polvilho vermelho e tem o biscoito polvilho verde? Vamos raciocinar um pouquinho. Essa aqui é a principal. Esse aqui é o item da principal, material escolar. Esse é outro item da principal, que é a sacola. Dentro do material escolar, eu tenho uma lista, olha lá, estou mostrando aqui, ó, que é o item 2 e o item 3. Eles estão dentro do material escolar. Aí, dentro da sacola, eu tenho uma lista aqui dentro, que diferentemente da de cima aqui, ó, aqui de cima é número, e essa daqui foi marcador. Eu tenho biscoito polvilho. Agora vamos pensar, vou abrir imagem aqui para vocês pensarem um pouquinho. Eu preciso colocar 2 subitens aqui para o biscoito polvilho. Aí vem a pergunta primeiro, o que eu quero fazer, Kailane? Eu quero fazer uma numeração ou eu quero fazer um marcador? Defina você, Kailane, por favor. Kailane? Kailane? Alguém pode abrir o microfone, gente, e escolher, então? Para escolher entre número ou marcador? Isso. Então, você já colocou o marcador no biscoito, né? Sim. Então, pode ser número. Beleza. Agora eu vou abrir um OL, então. Tudo que eu abro, eu já fecho. Como é que faz para fazer os itens da lista? Eu abro um LI e fecho um LI. Tem um biscoito polvilho da qualidade verde e tem um biscoito polvilho da qualidade vermelho. Então vamos bater aqui, porque vamos falar uma vez só. Dentro do biscoito polvilho, eu tenho aqui 2 subitens, o verde e o vermelho. Quer ver, ó? Você faz assim, ó, essa seleção para você enxergar melhor. Cara, eu tô achando muito chique essa posição aparecer no canto. O que vocês acharam, gente? Dá uma nota de 0 a 10 eu aparecer no canto aqui. Foi uma boa ideia ou não? Foi. Ficou chique, né? Ficou até agradável, não ficou? Ficou bacana. Aí eu tô falando, eu peço a opinião dela, fala foi, daí eu mesmo fico me qualificando. O cara é foda. Dentro do biscoito polvilho eu tenho o verde e tenho o vermelho. Vou salvar. E vou... Olha, Maria Eduardo Cafá, tenho medo desse menino, viu? Eu vou atualizar, ó. Ah, é verdade! Aí dentro do biscoito polvilho você tem o verde e tem o vermelho. Então, pessoal, são construções que você pode ir fazendo. Eu vou provocar mais um pouquinho. Para encerrar agora, nós vai ficando muito, né? Por exemplo, eu quero dizer que o... Tá muito no primeiro, vamos fazer no segundo aqui. Eu quero fazer no vermelho. Vou escolher o vermelho. Eu quero fazer um marcador agora. Marcador eu vou usar. Dizer que tem um biscoito polvilho que tem a qualidade vermelho e eu tenho o arredondado e tenho o retangular. Deixa eu ver. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu abro o L e fecho quem, senhores? Vamos lá, quero ouvir. Eu abro o U e fecho o quê?
povo, cadê vocês? Eu abro o U e fecho o quê? Abro o U e fecho o U, né? Abri o L e fechei o L. Agora eu quero dizer que o vermelho ele tem 3 formatos, é mais ignorantão. Um LI que abre, um LI que fecha. Um LI que abre, um LI que fecha. Um LI que abre, um LI que fecha. O vermelho, eu tenho um biscoito polvilho que ele é circular, que ele é quadrangular, por assim, e tem um que é hexagonal. Gente, olha o tamanho que vai ficando isso, né? Ó, que estrutura bacana que fica, ó, salvar. Dá um zoom menor aqui, olha lá, ó. Material escolar. O que eu tenho dentro do material escolar? Item 1, item 2. A sacola. O que eu tenho dentro da sacola? Um item, que é o biscoito polvilho. Tá. E dentro do biscoito polvilho tem o quê? O verde e o vermelho. O vermelho tem o quê? Circular, quadrangular e hexagonal. Senhores, vocês vão percebendo que vai encaixando, eu tenho que ir montando e vendo como fica? Seria essa a ideia? Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês, do fundo do coração, estou torcendo muito para vocês acertarem. Eu quero criar uma sacola azul. Nós começamos na linha 17 e terminamos na linha 36. Olhem para cá. Eu quero criar um item para... Ó, presta atenção. Para a principal. Para a principal. Aonde eu tenho que inserir um LI escrito assim, sacola azul. Observe aí, eu vou aguardar vocês responderem. Sacola azul. Na Ele é 35ª? Oi? Na 35ª linha ali? Isso, muito bem. Na 35ª linha, eu coloco o cursor e dou Enter. Quem que respondeu? A Kailane ou a Maria de Avaré? A Maria de Avaré. Foi a Maria de Avaré. Maria de Avaré. Tinha que ser de Avaré, né? Ela abre o li, fecha o li. Sacola azul. Agora vamos jogar uma outra pergunta. Se eu quiser criar, olha que pergunta óbvia isso aí, um item principal chamado bolsa de escola, antes do material escolar, um item principal. Aonde que eu tenho que colocar o pauzinho piscando para montar? Um item principal, para escrever bolsa de escola. Essa eu não entendi, não. Oi? Essa eu não entendi. Em cima do material? Em cima Acima ali do material escolar? É, eu de repente Então seria... ideia e eu quero colocar a bolsa de escola como antes do material escolar. Então ela falou, seria antes do material escolar. Muito bem. Ela entraria ali, né? E Na 18ª. então, se ele é um item da lista principal, é um li que abre e um li que fecha. Eu vou chamar aqui de bolsa de escola. Percebem, pessoal? Antes de só ir fazer, você tem que pensar o que você quer. É normal você encaixar errado e ter que refazer o raciocínio. Interessante do Notepad++, você vai bater no cursor e vai vendo tudo isso. Não. Dentro do UL eu tenho tudo isso. Dentro dessa primeira sublista, eu tenho isso. Olha a importância da indentação, gente. Dentro desse UL, olha o que eu tenho. Ó. Aí você analisa por partes. Ó. Dentro do biscoito de polvilho, o que eu tenho?
Uou, eu tenho isso. Dentro do vermelho, o que que eu tenho? Uou, eu tenho isso. Vamos ver agora, senhores. Vamos atualizar. Olha que lindo, gente. Que fantástico. Eu queria ter um professor assim. Só queria. Tá joia? Bom, fizemos uma review aí desse cara, tá bom? O que que eu peço, assim, quando vocês forem desenvolver na prática? Paciência, Professor, faça com carinho a questão do alinhamento, tá bom? Pode falar, professor, Caíne. uma pergunta assim um pouco idiota. Sabe ali onde você estava agora, que representa no Google, o jeito que você faz lá? É aquela linha que tem entre item 1, 2, 3, depois item de novo. Ela é você que coloca ou ela tá sozinha? Essa A daqui, linhazinha. essa daqui, Não, é uma que aparece lá no Google, sabe? Quando você vai lá. Que tem uma linhazinha, vai lá. essa aqui, É, tipo assim, ó, tem lá item 1, item 2, item 3, aí tem uma linha, e depois tem item 1, 2, 3, outra linha. Essa linha, esse risco aí. esse aqui é aquele horizontal rule, lembra? Ah, tá, tá, que ele é... Isso, a linha horizontal. Olha lá, vamos colocar ela 50% em relação ao centro, né? Acho que ela vai ficar. Olha lá. É isso que você está falando, né? É Isso, isso? daí no caso daí você pode atribuir cor pra ela? Sim, é o que a gente fez nos exemplos anteriores, né? Que tinha lá o no Sim. shade, que tinha o style, lembra? Por exemplo, border. Vou tentar lembrar agora que eu não lembro de todos. Esse daqui, ó, que é aquela regra CSS inline. O que é a regra CSS inline? In é dentro da tag. É como se todos nós estivéssemos num rio e somente uma pessoa pega um copo da regra e faz assim na cabeça, ó. Só eu tenho essa regra. Esse é o que nós estamos fazendo hoje. Meio sem saber, meio fazendo por rumo. Vocês, né, passando. Mais para frente, nós vamos ter, por exemplo, todos nós aqui, alunos, os 35, e aí vai ter uma cachoeira, uma folha de estilo em cascata, o CSS. Daí não vai ser in, onde só eu sou banhado. Vai ser externo, todos nós vamos ser banhados ao mesmo tempo, Kailane. Seria essa a ideia, tá? Tá bom. Vamos ver se eu lembro aqui. Eu tenho uma tag style, vou tentar fazer aqui acho que era assim, né? Border, 2 pontos. Acho que era isso, né? Assim funcionava também que a gente viu. Por exemplo, o style. Eu tenho aqui a borda. Qual é a cor? Vermelho. Cara, eu esqueço muito isso, que a gente não trabalha. Não funcionou. Tem que olhar os exemplos anteriores, né? Ó, para aparecer essa lista aqui, ó, deu um Ctrl espaço, ó. Aqui, border, color, agora sim. 2 pontos. Mas tem outro jeito que eu fiz ali aquele dia, que é um jeito genérico, mas é que eu não me recordo de cabeça, eu tenho que ficar consultando isso aqui, porque não é algo que você faz toda hora, né? Eu faço muito de vez em quando isso, eu esqueço. E aí, ó, por que a gente colocava o ponto e vírgula? Porque pode crescer mais atributos aqui, ó, aqui dentro mesmo. Ó. Olha lá, ficou vermelho. Tá? Vamos colocar outro aqui. Ele ficou um border color geral, né? Vamos colocar aqui. Ele tem um widget aqui também. Será que vai funcionar isso?
Ah, e detalhe muito importante, viu, Kailane? Quando é aqui fora é igual. Quando é aqui dentro, ele tem que usar os 2 pontos, tá vendo? Ó, deixa eu jogar um pouco mais perto o zoom. Ó. Olha lá, aqui fora é o igual, aqui dentro ele é o 2 pontos, tá? Eu tô meio cru nessa parte. Ok. Dentro você fala assim, das aspas. Isso! Até o Natan tem muito costume que ele trabalha com outra linguagem de interpretação. Ele me perguntou um dia, ô professor, dá para usar aspas simples? Aqui também dá, tá? É que aqui eu sigo um padrão muito arcaico, né? Mas enfim, deixa eu olhar o último exemplo aqui que a gente fez. Aí quando eu olho o exemplo, daí que eu afloro as ideias. Teste HTML. Vou pegar o rascunho 2. Aí, agora sim. Ó, essa formatação. Ó. Ah, eu tenho uma aula para falar para vocês, ó. Explicar sobre o parâmetro, o atributo no-shed, que antes era usado, agora não é tanto, tá? Mas isso vai ficar para outro momento. E aí, ó, aqui eu tenho um exemplo, ó. O genérico que eu falo, Kailane, eu poderia formatar. Olha que interessante, que bagunça que pode virar o meu código. Eu posso fazer por fora. O que é por fora que eu falo? Deixa eu vir aqui. Oh, meu Deus, está aqui. Diminuir a letra. Veja, eu disse que a largura da linha horizontal é 50%, mas eu posso vir aqui e colocar essa regra 50% aqui dentro. Só que, se eu não me engano, aqui dentro vai ter que ser em pixels. Então, eu vou matar aqui, vou tentar ver o que eu estou falando, ver se procede. Border width. Vamos lá, vamos pôr 100 px. Vamos ver se é dessa forma que ele entende. Nossa senhora. Ficou meio grande, né? Em pixels é outra unidade, ó. Vamos por 5. Nossa. 5 pixels agora. Vamos salvar. E vou atualizar. Vou esperar um pouquinho que eu sei que demora para vocês verem. Ó, você viu a diferença da pixagem, ó? Sim. Então, quer dizer, eu posso expressar aqui fora... Deixa eu voltar minha cara lá no canto. Eu posso expressar aqui fora, lembrar que fora é igual... Vou criar uma regra. Tudo que é lá fora é igual. Tudo que é lá dentro é 2 pontos. E aí eu fui lá, roubei daquele outro exemplo meu para brincar, fazer mais encaixes aqui, ó. Ó, aqui, ó, ele formatou de um jeito genérico que eu falo. Aqui eu estou sendo muito específico. A cor da borda é vermelho. Olha, a largura da borda é 5 pixels, tá vendo? Como que seria o jeito genérico? O jeito genérico é dessa forma aqui, ó. Nossa, eu estou percebendo que eu estou muito calminho nessa aula hoje. Acho que geralmente eu falo mais rápido, né? Opa, errei aqui, ó. Lá, 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 hey, lá, 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 hey, lá, 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 lá. Olha lá, a borda, 1 pixel, ela é sólido, ela é vermelha. Olha só, 3 características e uma só. Isso que eu falo que é genérico. Nem sei se esse é o termo que eu deveria utilizar. Mas aquele é um pancadão só. Eu defini 3 formatações para uma coisa só. E como que você sabe dessas propriedades, esses atributos? Mas eu não sei, na verdade eu pesquiso. Ó. E eu dou muito contra o espaço. Ó. Eu clico aqui na palavra border, por exemplo, seguro o Ctrl, bato a barra de espaço. Aí eu vou aflorando as ideias. O background color, contra espaço. O Natan tá falando alguma coisa, gente? O Natan que gosta mais dessas partes mais detalhistas, assim. Ele tá se manifestando pelo chat, será? Geralmente ele interage nessa parte aí. Vamos salvar? Lembrando que nós já vimos isso aqui, tá?
Eu tenho que falar só da questão, daquele exemplo do no-shed, que ele era utilizado, hoje não se utiliza tanto mais. Mas como eu coloquei, eu vou explicar para vocês. Vou atualizar, ó. Olha que diferença que já deu. Uma borda genérica de 1 pixel, ela é sólida, ela é vermelha e ela tem uma cor de fundo amarelo e uma altura 10 pixels. E, aí quando eu não lembro, eu vou pesquisando aqui, ó. Eu vou colocar assim, CSS, que são aqueles sites de referência que a gente usa, CSS, border, vou pôr solid, para eu tentar lembrar a palavra em inglês que representa aqueles outros formatos. E ele abriu um site de referência, que é da concessionária lá, W3C, que é da normatização das formatações das páginas, CSS Borders. Ah lá, ó. Eu já até utilizei com vocês, ó. Define uma borda dotted. Define uma borda dashed. O senhor falou de dash agora há pouco. Não, eu falei do no shed. Outra coisa. Double, grove. Nenhuma borda. Que inútil isso aqui, né? Define uma borda 3D, uma borda grove. Vou pôr uma double aqui para a gente ver. Então, no lugar de solid, double. Deixa eu ver se é assim que se escreve. Sim, double. Save all. E vou atualizar a página. E aí sim foi surpreendido novamente. Vamos ver se eu arrancando aqui. Eu vou comentar, ó, agora está aparecendo a aula do Emerson de programação. Ó. Eu estou comentando esse pedaço do código para ser ignorado. Ai, professor, é tão ruim ser ignorado na vida, né? Sim, eu sei muito disso. Nossa, ela dorme pagado e coitado para ficar como dramático, entendeu? Cara, a Record me espera, velho. Próxima novela Mutantes, eu tô lá. Professor, Oi. a Beatriz está perguntando se tem como escrever dentro dessa borda. Não, dentro da borda não. O que consegue se fazer, Beatriz, é um joguete. Quando você faz tabela, Beatriz, olha lá, tô olhando para você, ó. Tá bom que eu tô olhando, eu sou meio vesgo. Vou voltar aqui, ó. Olha lá, a flor apareceu de novo. Então, Beatriz, tem como você fazer tabela e dentro da tabela colocar o texto dentro. Nossa, eu estou sentindo tão produtiva essa aula hoje, eu estou me sentindo tão em paz. Eu não estava muito em paz esses dias, viu, gente? Ou é só uma sensação trouxa minha? Eu estou com uma sinergia que está dando certo. O que vocês acham? Dá um feedback aí. Como que eu faço? Tá zica a aula hoje. Oi? Tá zica a aula hoje. Fica do baile? Uhum. Vai, funciona, Double. Vou mostrar para essas crianças maravilhosas. Funcionou, velho! Funcionou! Pô! Então, tá bom, Marcos. Não é tanto assim. Vamos deixar vermelho. Funcionou, moleque! Funcionou! Vou dar um Ctrl+. A lá, zica do baile. Olha lá. Vou fazer mais uma coisa. Vamos dizer que ela é 6 pixels. Você está fazendo jeito genérico, né, professor? Parece que eu gostei desse jeito genérico do que ficar especificando desse jeito. Isso porque nós não estamos nem trabalhando com CSS como deveria, viu, gente? Nós só estamos, assim, colocando dentro, pegando o copinho da água do rio e jogando na cabeça. Não é uma prática usada hoje na programação web. É que eu tenho que mostrar para vocês por partes. E eu sei que vocês gostam dessas formatações, então não tem jeito. Olha lá que lindo, Kailane. Olha que belezura. Kailane, fala assim, nossa, é o máximo mesmo tudo isso. Nossa, tudo isso é o máximo mesmo, isso, né? Que foda. Ai, que beleza, né? Deixa eu falar para vocês aqui.
Então, veja, a gente começou a falar Gostei, hein? de formatação do UL e do OL, e agora já virou uma formatação para a linha horizontal, tá bom? E agora, nesse momento, aproveitar essa sinergia que está dando certo, eu vou dar uma pausa para ir no banheiro, vocês podem ir também fumar um cigarro, tomar um café, alguns vão almoçar já, né? Eu vou levar minha menina no banheiro, gente, que ela é meio... Não, professor, eu vou ali mesmo fumar o meu cigarro, sabe? Que é toda matina minha. É um negócio assim que eu já tenho um. Como que eu posso falar? É algo do meu dia a dia, entendeu? Tem que ter o cigarro. Se não tiver, eu não me reconheço. Ah, entendi. Aquele cigarro bem ruim, né? De marca ruim do Paraguai, assim, por exemplo. É bem isso. Aquele, o cigarro já fede, mas aquele que fede muito mais ainda, né? Olha o papo que eu tô conversando, cara. Que É bacana. aquele que você fuma com o nariz assim, ó, fechado, sabe? Entupido o nariz. Entendi. Nossa, que papo útil que foi agora. Viu? Eu vou levar minha menina no banheiro. Enquanto isso, vocês podem dar uma saidinha ainda. Já já eu chamo vocês, tá bom? Eu já volto. Vocês estão percebendo que eu não estou colocando música mais, né? É que agora eu estou sozinho, eu com a minha menina. Então não dá para ficar acordando ela, tá? Ela já acordou faz muito tempo. Mas não dá para ficar colocando aquelas músicas, tá? Eu sinto muita falta de colocar uma música. São 11 horas e 12 minutos. O som da aula de hoje é tal coisa. Mas não tá rolando isso, entendeu? Então a gente tem que ser meio gospel agora. Já volto. Esse computador, ele tem problema na bateria. Se tirar o computador ali, ele para de funcionar. Porque o meu computador lá, agora está fazendo.
Estamos de volta, meu povo! Vamos ver quem está aqui conosco nessa segunda relevada. Ah, eu tô sabendo, Rebeca. São 11h15 e 11h16 agora. Tô sabendo. Eu estava fazendo uma revisão sobre o L, o L, e agora estava parando justamente na revisão da parte da linha horizontal rule, o HR. E possivelmente agora eu faço uma revisão da figura de novo, tá? Uma coisa que eu queria comentar com vocês. Lembre-se que todas essas aulas que a gente faz, elas são gravadas e após a aula fica na aba postagens. Um pouquinho escondido, você tem que clicar em cima, daí ele abre aquelas conversas, todos esses diálogos que a gente está tendo, e a aula está gravada lá. Inclusive, essa aula, possivelmente, eu utilizarei ela com moderação, né? Não desde o começo, e também nem a parte que eu saí. Eu vou retransmiti-la. Às vezes eu faço isso, às vezes não. Vou retransmiti-la para o lado par, tá certo? Então tem esse costume. Já fiz isso com você, já fiz isso com eles também, tá? Para ficar parametrizado tudo. Ah, sim. Já temos 54 minutos. Se a gente parar para pensar, nós começamos aí com 10 minutos de aula, 12 minutos de aula para valer. Tivemos agora um bom tempo que eu saí, que eu fui no banheiro, fui levar minha filha no banheiro e tal. E agora eu estou retomando aqui, tá certo? Mas eu estou sabendo, sim. Até o prezado Moreira não está tendo tarefa hoje, está tendo mais um bate-papo onde eu estou explicando a matéria de forma devagar aí, tá bom? Uma necessidade que eu percebi. Pois bem, senhores, o nosso código aqui para ser interpretado, né, pelo navegador, no meu caso, o Google Chrome. Então, ele tem essas listas aqui, qual nós construímos esse raciocínio devagar, acompanhando vocês, não tão acelerado, né? E essa linha horizontal eu acabei de formatar com vocês. Um detalhe importante que eu havia falado no último momento é que tem como ir especificando detalhe por detalhe desse CSS inline e tem como eu fazer ele inline também de forma genérica. Por exemplo, aqui é uma linha double, uma linha vermelha, uma linha 6 pixels. Lembrando que essas formatações eu não tenho de cabeça, eu só tenho alguns, tipo sólido, é mais fácil, né? Aí eu recorro a sites como esse aqui, ó, W3 Schools. Então, tem todas as características aqui e tal, tem essas palavras em inglês. Aqui ele já está mostrando, por exemplo, nesse example, uma maneira de fazer folha de estilo em cascata de maneira externa. Se você pegar esse bloco aqui de comandos, se deixar esse bloco de comandos num arquivo externo e pensando na ideia, todos nós estamos nos banhando por uma cachoeira, logo todos nós seguiremos esse padrão que está estabelecido lá no topo, tá bom? Bom, vamos lembrar como é que está de novo a minha estrutura de pasta agora na hora de trabalho. Lembrando, eu tenho um atalho que é referente à minha pasta C2 pontos, outros, ETEC, aulas, Microsoft Teams, aba tarefa, não é quanta coisa. Então, eu criei um atalho para que aqui dentro eu tivesse uma subpasta legal, um arquivo rascunho, que é esse que eu estou trabalhando, e um rascunho 2, que eu fico perambulando entre esses dois universos aí. Na pasta legal, tem aqueles arquivos que a gente está trabalhando, Beatriz Marins, Coração, o Estrela e o Urubu, que foi eu que fiz, e o Leonardo, como eu havia comentado com vocês, sempre quando eu trabalhei com essa... Deixa eu ver aqui se eu estou compartilhando a tela. Estou. Sempre quando... Opa, onde eu voltava o raciocínio? Aqui na pasta. Sempre quando eu trabalhei com essas figuras, na época, lá nos anos 2000, eu procurava pegar figuras menores para já fazer um encaixe, para não ter esse trabalho. Até porque eu não conhecia o poder do CSS naquela época, né? Essa é uma regra que veio depois
para facilitar os nossos trabalhos, né, gente? Pensando nesse âmbito aí. E nesse arquivo rascunho, a gente pode observar o seguinte, que ao invés de utilizar, por exemplo, esse cara aqui, esse type circle, eu poderia trabalhar, por exemplo, com uma formatação dessa figura, que foi o que eu pedi, mostrei para vocês, né, naquele dia, que é essa ideia aqui, ó, style. Para as figuras que eu fiz, previamente, eu vi que o tamanho era menor. Para as figuras que eu peguei daquele site lá, de GIFs, vamos lembrar o nome do site que eu não lembro. Brasil GIFs, né? Também deve ter outros lugares para baixar e tudo mais, né? Então, veja, eu tenho aqui o style, lembrando que aqui fora é o sinal de igual, e lá dentro é o 2 pontos. Amém. Então, veja, aqui fora, eu coloquei como círculo. Aí, ó, eu tenho essa regra aqui. List, style, image. List, style, image. Tem alguém querendo falar alguma coisa, gente? Ou não? Lá fora é o igual, aqui dentro é o 2 pontos. Para esse... Então, professor, eu tenho. Mas não é sobre aula. É rapidinho. Então, eu vou precisar sair, sabe? Eu sei que vocês vão sentir minha falta. Então, eu vou avisar logo, antes que você pense que eu não estarei bem, sabe? Mas é por um bem maior. Eu vou precisar sair, sabe? Dessa aula. É triste, mas eu vou ter que sair. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então. Tchau, professor. Você vai passar a atividade? Possivelmente não. Tá bom, então. Você vai explicar só isso mesmo que você tá explicando? Isso. Ah, ok, então. Até mais. Ó, vamos lá. URL, tudo que eu abro, eu já fecho. Esse URL, eu vou especificar o caminho. Caminho esse que eu estou prevendo. Por que você não coloca dentro do C2 pontos, Marcos? Pensando na INET servidor. Então, eu vou colocar aqui a pasta legal, ponto, urubu. O que é isso? Ponto o quê? É legal barra, é um diretório. Urubu, ponto, gif. Já vou colocar um ponto e vírgula, prevendo que daqui a pouco eu vou fazer mais coisas, né? Eu vou salvar. Eu vou atualizar. E ele não deu certo. Como é que eu sei que não deu certo? Ficou as bolinhas pretas do marcador. Algo de errado não está certo, como diz os memes. List style image URL. Não sei o que é a barra. Vamos dar uma olhada aqui no arquivo. O urubu é um GIF. Ele está todo dentro desse trajeto aqui, mas vale lembrar que legal é uma pasta vizinho de rascunho. Então, bastaria só. Eu estou aqui, estou enxergando meu vizinho. Ô, legal, você tem aí dentro o urubu.gif. Vamos inverter a barra aqui, vai. Tem alguém dizendo alguma coisa no chat, gente? Por favor. Vou atualizar. Não está funcionando. São espíritos, será?
Espera aí, qual arquivo que eu estou vendo? O rascunho. Eu estou modificando o rascunho? Ou estou fazendo coisa de aluno aqui? Estou modificando o rascunho. Ah, eu já sei qual que é o rolo, gente. Eu estou confundindo a palavra type com a palavra style. Olha lá. Ó. E eu li para vocês aquela hora como se fosse style, mas é o type que eu coloco square, circle, disc. Então o erro está aqui na digitação, ó. Style. Vou salvar as modificações e vou atualizar a página. Que agora, senhores, rumo à vitória. É difícil às vezes perceber esses errinhos bobos, hein? Alguém estava comentando alguma coisa no chat sobre isso? Não. Aliás, quem está conosco aqui ainda? Ana Júlia. Vou falar só Ana, para o pessoal falar. Quem é Ana? Quem é Ana? Beatriz Marins, Eduardo, Gabriel, Gustavo, José Varisto, Leonardo, Maria Eduardo, Maria Luísa, Natan, Pedro, a Rebeca, o Rodolfo. Vou chamar o Thiago aqui. O Thiago não deu as cartas hoje aqui na minha, né? Não sei nos outros. E aí, nós tivemos aquela problemática, por exemplo, de colocar Beatriz Marins, que é o nome do arquivo aqui, ó. Lembrando que para salvar o arquivo eu fiz assim, né? Brasil GIFs. Vou pegar esse mundo aqui. Eu vou dar um direito do mouse. Salvar a imagem como? Ele, a princípio, não vem com o formato GIF, ele vem com esse formato arquivo WEBP. Aí, ó, vou entrar aqui na minha pasta testes HTML e vou jogar dentro de legal, que a princípio eu não fazia isso, né? Eu vou chamar de mundo. E vou colocar ponto .gif. Lembrando que eu coloquei todos os arquivos. E vou dar um salvar. Então, por exemplo, vamos continuar o arquivo Beatriz Marins. Eu fiz esse parênteses aqui para poder mostrar para vocês. Atualizar. Eu salvei? Não, não salvei. Banquei o aluno agora. Agora eu vou atualizar. E aí ele tinha ficado zoado dessa forma, né? Qual é a propriedade inline? Que aí o meu amigo se posicionou com relação ao after e o before, que eu ainda não tive tempo de tentar aplicar aqui para diminuir o tamanho da figura aqui dentro. É claro que ele sugere que faça de maneira externa. E de maneira externa a gente não aprendeu ainda, né? Então, nós temos aqui, ó, que nós vimos na aula lá, outro dia, de APS, List Style Position Inside, que eu vi no site do Maljora. Essa propriedade inside, lembrando que aqui fora, tudo isso aqui está dentro do style, é igual. E dentro é 2 pontos, ó. O inside, ele vai ficar para dentro. Então, se eu atualizar, eu tenho essa figura dessa forma, tá? Vou ir no zoom aqui. Aí tem essa questão do alinhamento que ele colocou, do tamanho, né? A gente vai discutir isso aí ainda, tá? Senhores, antes de encerrar aqui, vamos dar uma passada. Vocês podem ir fomentando as dúvidas de vocês aí.
Vamos dar uma olhada, ver como é que estão as tarefas, se tem alguma coisa pendente aqui. Tarefas. Os antigos eu não vou falar mais, tá, gente? Se tiver algum, acho que eu acredito que não tenha. Tem uns aqui que é o Ayrton, né? Quando ele estava no curso. Deixa eu ver da 4 em diante. O Ayrton ainda estava aqui nessa T4. O Thiago Xavier, você que entrou agora aí, velho, eu fiz uma revisão sobre o L, o L, bem com calma, depois eu falei de linha horizontal e agora eu fechei de novo falando sobre aquela formatação do marcador, tá? Pode crer, depois eu assisto a aula de novo. Beleza, parça. Vamos lá, tarefa. Também bastante avaliada aqui, né? Para tarefa 4. Acho que salta aqui. A tarefa 5, beleza. 6, 7, 8. Aí temos a 9 aqui. Eu acho que a 9 deve ter saltado. 10, 11. E a tarefa 12. Todos entregaram. Olha, gente, tá belezinha aqui a disciplina de PW. Vamos dar uma olhada aqui em APS. Tarefas. A tarefas, ó, até 7 estava concluído, belezinha. Até 8 foi concluído, belezinha. Até 9, vamos dar uma olhada aqui. Modelo conceitual e seus elementos. Rodolfo, a T9 venceu dia 22 de junho. Fazer o favor de exibir lá e fazer. Tá? T9, Rodolfo. E aí eu tenho a T10, que é o de Peter... Deixa eu digitar aqui o nome do cara de novo, que eu sempre confundo o Peter Chan com o Peter Chen. O Peter Chen com E. Agora eu decorei, Peter Chen com E. O Peter Chen com E, faltam duas pessoas aqui. Falta o Thiago Xavier, que é tu mesmo, Thiago. Venceu dia 29 de junho. E nós temos, bicho, tem gente para avaliar aqui agora, hein? E tem o Pedro Oliveira, tá, Pedro? Então, na disciplina de APS, eu tenho aqui o Thiago e tenho o Pedro. E o Rodolfo tá em qual tarefa? Eu não lembro, mas você marcou, né, Rodolfo? Eu não lembro. O Rodolfo apareceu em uma aí. Não sei se de APS, se é de... Você lembra, Rodolfo? Você deve ter marcado, se Deus quiser, né? Meu povo, eu espero que a aula de revisão hoje tenha sido produtiva, que eu tenha esclarecido algumas dúvidas para vocês. É claro que não adianta só ficar falando, vocês concordam com tudo se não fazer. Eu pedi para vocês copiarem, depois a gente fez alguns exercicinhos. Posso sim, nos próximos dias, pensar em mais atividade e deixar vocês se virando um pouco, tá bom? Só vocês não ficarem aceitando, né, tudo. Eu falo, vocês copiam. Eu peço, vocês fazem, aí eu tenho alguns errinhos, eu vou lá e... é assim que faz, não precisa mandar de volta, não. Mas eu vou pensar nos próximos dias nessas questões, tá? 11 horas e 36 minutos, eu estou à disposição aqui, se ninguém mais tiver nenhuma colocação a fazer, fica à vontade para almoçar, para fazer outras tarefas e para descansar de verdade, quem for descansar.
Caso não tenha, pessoal, fique à vontade, viu? Fique à vontade, viu, gente? Se vocês quiserem falar alguma coisa. Ana, alguma dúvida? Beatriz Marins, Gabriel Mazeto, Gustavo, Leonardo, Lucas, Maria Luísa, Natan, Pedro, Tiago. Vamos olhar o chat aqui. Sem dúvidas, beleza, pessoal. Até a próxima, até a próxima. Bom, pessoal, já que vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou me retirar também, tá bom? Até mais, até a próxima.